noite a todos, com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso eterno Deus, soberano, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, a qual tem nos amado incondicionalmente. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, eu estou falando acerca dos falsos profetas, dos hipócritas, fariseus e escribas, que são muitos, a qual estão arrebanhando multidões e multidões com seus feitos, com seus prodígios de mentiras, e só tirando e arrancando tudo aquilo que lhe é possível arrancar para que eles possam obter seus bens e suas riquezas e viverem regaladamente conforme suas iniquidades, conforme as suas vontades e conforme os seus pecados, porque são homens dissolutos, corruptos no entendimento, se banqueteando a si mesmo e transmitindo muitas vezes, pregando muitas vezes aquilo que eles não vivem, aquilo que eles não compreendem e nem entendem. Então Jesus, o Deus verdadeiro, a qual transmitiu todo o caráter do Pai, ele veio nos dar um alerta, ele veio nos mostrar, porque já naquela época ele censurava essas práticas, ele censurava os escribas e fariseus hipócritas, e falava também a respeito dos falsos profetas, dos falsos pastores que iam se multiplicar no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos e das épocas. Então, eu tenho visto muitas e muitas aberrações que os falsos profetas se apresentam como homens, mulheres, pessoas, jovens de Cristo, que nem sequer têm um entendimento, mas eles tentam introduzir a sua compreensão carnal, como Paulo nos fala, que muitos viriam e enganariam com suas palavras que muitas vezes iam cauterizar a mente das pessoas, que por muitos têm o desejo do Pai, muitos têm o desejo de Jesus Cristo, mas muitos também não estudam a palavra, não estudam as Escrituras para ter a compreensão exata do que Jesus falou através do Espírito Santo, mostrando a realidade do Pai. Então Jesus Cristo nos alerta em Mateus 23, como eu falei no vídeo anterior, que estaria dando continuidade para que você possa compreender e entender a preocupação de Jesus, porque mesmo na sua ascensão, ele teve a sua preocupação de não nos deixar órfãos, mas enviaria e enviou o seu Espírito Santo para nos ensinar, nos alertar e nos mostrar através da palavra todas as coisas
que estava acontecendo naquela época estaria acontecendo no tempo presente e no tempo futuro, para que nós não venhamos cair nas mãos erradas, na mão dos lobos devoradores, que só pensam em riquezas, só pensam em bens financeiros e encher o seu próprio ego, se ensoberbecendo, não aceitando mais serem corrigidos pela palavra. Então esses homens já estão privados da verdade, assim como Paulo nos falou. Então preste atenção, meu querido. Jesus nos fala assim, vou continuar de onde eu parei. Versículo 19 de Mateus 23. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por todo aquele que nele habita. O templo é o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo, a qual somos nós. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência ou de procedência maligna. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 23, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, a misericórdia e a fé. É como Jesus falou, misericórdia quero e não sacrifício. Então, um sacrifício verdadeiro e agradável a Deus é o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento, com sabedoria. Só assim nós podemos cultuar a Deus, quando nós o cultuamos e o adoramos e louvamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento e de toda a nossa alma, purificando-nos a cada dia da velha criatura, do velho homem, nos purificando do pecado, nos purificando das iniquidades e deste mundo que onde gera toda a consciência e desejo, a qual está afastando muitos do caminho da verdade. Então Jesus Cristo nos fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. Quer dizer que eles estavam dando um dízimo só daquilo que satisfaziam para eles, para demonstração aos homens daquela época, aos sacerdotes daquela época. Eles queriam só mostrar a aparência do que estavam fazendo e dando, mas estavam esquecendo do mais importante, a qual Jesus Cristo estava o alertando-os. Então Jesus Cristo fala, e o juízo e a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Omitir o quê? Omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim que se esperam. A fé nós temos que ter
transcendendo ou ultrapassando muito mais daquilo que pensamos e imaginamos, porque é pela fé que nós temos que prosseguir, é pela fé que nós temos que caminhar, é pela fé que nós temos que entender os sentimentos do nosso eterno Deus. Por isso que Jesus Cristo fala no versículo 19, insensatos. E o que é uma pessoa insensata, ou o que é um insensato? O insensato é aquele que tem falta de senso ou de razão. O insensato é um louco. O insensato é uma pessoa que apresenta distúrbio mental. Então era o que Jesus Cristo estava falando para eles. Olha, vocês estão com a mente de vocês deturbada. Vocês estão com a mente de vocês voltada só para a aparência. Insensato é um louco ou loucura. É uma pessoa que é insânia. Então isso é um insensato. Isto é o que Jesus Cristo estava falando para eles. Então quando Jesus Cristo chama eles de fariseus hipócritas, Jesus Cristo está dizendo, fariseu é uma pessoa com hipocrisia. Fariseu é uma pessoa que mostra só o afeto ou a afetividade, um sentimento que não tem. Então ele vai só demonstrar, mas ele não tem afeto e não tem um sentimento de misericórdia, não tem um sentimento do juízo e não tem um sentimento da fé. O hipócrita ou o fariseu, ele é fingido, ele é falso, é a pessoa que demonstra fingimento e falsidade. Então quando Jesus Cristo chama eles de hipócritas, Jesus Cristo está falando, olha, vocês é uma pessoa que é desqualificada. Vocês só têm hipocrisia dentro do coração. Vocês só demonstram uma afetação de virtude ou sentimento que não se tem. Então, o hipócrita, ele tem só fingimento dentro dele. Então ele ainda não é transformado. Então quando Jesus Cristo começa a censurar eles, Jesus Cristo começa a falar, olha, vocês querem introduzir uma coisa nas pessoas que vocês não estão vivendo. É só vivendo de aparência. Então a palavra nos fala assim, Jesus Cristo continuando ainda, mostrando para eles, ai de vós escribas e fariseus, versículo 23, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela, condutores de cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então são muita gente, muitas pessoas que só mostram a aparência, por fora, belo, bonito, mas por dentro é como um pão bolorento, um pão cheio de sujeira, de mofo. Então Jesus Cristo está mostrando, e é isso que nós estamos vendo e hoje em dia no evangelho de fariseus, no evangelho de hipócritas, onde muitas pessoas ou muitos cantores evangélicos, pregadores, estão se banqueteando, arrancando, pensando só em tirar dinheiro, em viver do lucro, com pregações, com eloquências que só mostram a aparência, mas não introduz a palavra dentro da pessoa
para lhe arrancar o pecado, as iniquidades e para limpar elas, purificando elas pela lavagem, pela regeneração da palavra, para que elas possam se santificar e se tornar templo santo, morada de Deus no Espírito. Então muitos vivem só de aparência dentro das chamadas igrejas, mas poucos são aqueles que são transformados pela palavra, pelo entendimento da palavra. Então Jesus Cristo ainda nos fala assim, no seu versículo 25 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo. É figura. Jesus Cristo falava tudo em figuras, por parábolas. Tudo por parábolas, para que possamos entender os mistérios da palavra através do Espírito Santo. Limpai o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo, para que vocês apresentem o seu exterior, seja aquilo que está no interior de vocês. Pregar e viver, viver e pregar o que estão pregando. Então, meus queridos, não adianta eu querer ou os pregadores pregar e não viver aquilo que pregam, porque muitos, Jesus Cristo falou, muitos virão em meu nome e enganariam a muitos, se possível for, até os escolhidos. Mas o escolhido, ele tem o desejo de conhecer a cada dia a palavra e testificar. O escolhido, ele vai testificar se os que estão pregando em cima dos púlpitos, em cima do altar, se que estão pregando, se que estão mostrando, estão falando, se está dentro da palavra. Então por isso que eu falo sempre para você, confira tudo aquilo que eu estou falando, se está dentro da palavra ou não. Então Jesus Cristo começa a censurar toda aquela aparência dos escribas e fariseus. Hoje, como nós vivemos também, vemos e vivemos hoje com muitas pessoas só vivendo de aparência, mas ainda não teve uma transformação verdadeira do seu caráter para representar o Evangelho de Cristo, mostrando que tudo que Jesus Cristo pregou é espiritual, é um reino celestial, é um reino que não é deste mundo, porque os falsos profetas e falsos pregadores, os lobos devoradores, querem mostrar só as conquistas desta terra, a qual não pertence a Deus. Este mundo, esta terra, não pertence a Deus. Estude a palavra, porque novos céus e nova terra virão, em quem vai habitar a verdadeira justiça e santidade. Então, se essa terra, se esse reino deste mundo não pertence a Jesus, ao Deus, ao Pai das misericórdias, então pertence a quem, meu querido? Tem outro Deus também, que se denominou Deus, que se apresentou como Deus também para a humanidade. É que isso não se pregam mais, para mostrar essa realidade. Ele se apresentou também, e muitos estão sendo conduzidos por ele, através dos seus ministros, dos seus falsos profetas também. Então estude, medite na palavra. Então Jesus Cristo fala assim, no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, vazio, oco, sem entendimento, sem conhecimento, sem discernimento. Por quê? O sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas o interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície, maus pensamentos, mortos espiritualmente, mas demonstrando uma espiritualidade a qual não transforma e nem muda o caráter das pessoas.
É isso que Jesus Cristo está falando. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade, cheio de palavras que só vai ludibriar, só vai enganar as pessoas, e por dentro cheio de iniquidade, cheio de pecado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Olha só a hipocrisia dos escribas e fariseus, porque a palavra fala que, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas para corrigir, os profetas falavam aos pais para os corrigir. Antigamente, Deus usava os profetas para falar com eles, para tirar aquelas hipocrisias das suas vidas, as iniquidades, mas eles não aceitavam. Porque Deus falou aos pais pelos profetas, e nos últimos dias nos falou através do Filho. Então Deus não falou através dos anjos, Deus falou aos pais pelos profetas. Então nós temos que ter muito cuidado. No versículo 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, porque os profetas profetizavam do verdadeiro Deus que viria nos ensinar, mas eles não aceitavam porque serviam a outros deuses, como a palavra nos fala em Gálatas. É só você estudar, que a palavra nos mostra claramente, porque todos os anjos que apareceram lá no passado se apresentaram como Senhor. Muitos anjos se apresentaram como Deus, e as pessoas não sabem disso porque não são ensinadas. Porque ou os pregadores, ou os pastores, ou os líderes têm preguiça de mostrar a verdade para estar só vivendo da mentira, introduzindo nas pessoas uma realidade a qual a palavra não mostra para as pessoas a verdade. Então a palavra ela traz a realidade de Deus através de Jesus Cristo e dos profetas e dos apóstolos, a qual mostrava toda a verdade, a qual foi ocultada pelos falsos profetas e líderes e lobos devoradores. Então Jesus Cristo fala assim, olha, versículo 33, presta atenção. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha só, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios. Olha, Jesus Cristo falando que o Pai sempre enviou sábios e profetas e eles não deram ouvido, porque já estavam entenebrecidos, porque deram ouvido mais a criatura do que o Criador. Amaram mais a criatura do que o Criador. Então ele fala assim, portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, até do meio deles. Jesus Cristo estava dando um alerta, que muitos do meio de vocês vão se converter, dos escribas, e vocês ainda não vão ouvir. E a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, os perseguireis de cidade em cidade. Isso aconteceu.
E isso aconteceu. Assim, Paulo também foi um perseguidor. Assim também Paulo perseguiu a igreja por ignorância, por ter aprendido através da lei, dos escribas e fariseus. Então Paulo achava também que estava fazendo uma obra para Deus. Assim como muitos dos Tirandalabaia, dos Tirandamalacaia, sabe? Acha que está fazendo uma obra a Deus. Estão levando pessoas e multidões à operação do erro e do engano, conduzindo elas para a escuridão eterna, infelizmente, porque as pessoas não estão amando mais a verdade, mas dando ouvido mais à doutrina de demônios, espíritos enganadores que estão dentro das chamadas igrejas. Então isso é um alerta para você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Estude a palavra, leia ela, busque conhecimento e saiba na mão de quem está a sua vida, se está introduzindo, te conduzindo pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João e dos apóstolos. Então presta atenção. Versículo 35 fala assim: para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, que vós mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Que aconteceu tudo isso sobre aquela geração, quando Jerusalém foi destruído pelo Marechal Tito, que naquela época destruiu Jerusalém. Então, Jesus Cristo alertou e está nos alertando, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Se você deixar ela penetrar dentro do seu coração, ela vai te ensinar e vai ser apta para discernir a intenção do coração e dos pensamentos, tanto seu como daqueles que estão pregando a palavra. E nós temos que ter muito cuidado. Então, o versículo 37, para encerrar, eu vou estar falando para você em outro vídeo, em outra pregação, que Jesus Cristo alerta assim, presta atenção: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que estão sendo enviados. Quantas vezes não quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos, ou como a galinha junta seus pintos debaixo de suas asas? Eis que vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você sabia que Jerusalém falou isso? Que já foi dito esta frase, a qual Jesus Cristo profetizou? Você sabia disso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Já foi cumprido esta profecia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes não quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jerusalém rejeitou, Israel rejeitou. Sempre rejeitou a Deus, Israel, assim como Jerusalém rejeitou a Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, que quis sempre ajuntar eles debaixo das suas asas, debaixo do seu ensinamento,
debaixo do seu conhecimento, debaixo do seu entendimento, debaixo da sua sabedoria, e eles rejeitaram e tiveram que ainda profetizar o que Jesus Cristo tinha profetizado a respeito dele, e foi cumprido esta profecia. No próximo vídeo eu vou estar te mostrando para que você possa ter o entendimento de que esta profecia, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo e a graça do Deus vivo, do eterno, do soberano, Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, que não tem outro nome a qual foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, possa te conduzir e abrir seu entendimento, o seu conhecimento, para que possamos um dia estar na nova Jerusalém celestial, não da terra, porque da terra não tem nada a ver mais com o meu Deus. É a nova Jerusalém celestial que descerá ataviada como uma noiva, a saber, ao marido, a Cristo. E nós queremos ser essa noiva de Cristo. E que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.